Olha, turnê de 40 anos, 4 décadas, um monte de história para contar e a gente vai passear um pouco por essas histórias, mas essa turnê tá lotando estádios, assim, e as pessoas emocionadas, tocadas, porque tem com uma música ou outra particularidades, memória afetiva, coisas que vivenciaram, né, ao longo da vida, arenas enormes, assim, impressionante como o público recebeu bem, tem recebido muito bem. Teve alguma cidade, algum público específico nessa rota que te surpreendeu? E como é que tem sido voltar no tempo e revisitar, né, esses momentos? Eu acho que você está falando da turnê do Encontro, né? Que realmente Isso. foi muito especial. A gente tocou em estádios para grandes públicos, alguns lugares fora do Brasil. Um dos shows os que mais me marcaram foram os do Allianz Parque aqui em São Paulo, por ser a nossa casa e porque a gente tocou 6 vezes num estádio que a gente nunca imaginou que isso pudesse acontecer nenhuma vez sequer, né? Então isso foi muito surpreendente. Também um público muito bacana, muito acolhedor e como raramente a gente já teve, né? Porque a gente já tocou em festivais grandes, mas em geral o público de outras bandas e tal, mas o público só seu, desse tamanho, foi a primeira vez. Mas já que a gente está falando de viagens, para mim, tocar no Radio City, lá em Nova York, lotado, mais de 5.000 pessoas, foi realmente uma experiência incrível, porque eu sempre passei ali na frente daquele lugar icônico, né? E nunca imaginei que a gente fosse tocar da maneira que tocou, assim, como se a gente pertencesse àquilo tudo, né? Lotando a casa, fila de gente para fora. Coisa foi muito bacana a experiência. E aí quando a gente fala de viajar, né? Viajar pelos anos 80 no Brasil com a banda era um desafio logístico, né? Era bem diferente. Quais as grandes diferenças que vocês perceberam nessa última turnê de vocês do Titãs Encontro, viajando pelos mesmos lugares? Qual que é a diferença de estrutura? Como foi vocês juntos de novo nos hotéis? Como é que foi esse sentimento pra vocês? Tipo, a gente era moleque, 8 caras enfiavam a gente numa van, numa Kombi, a gente andava de trem. A primeira vez que a gente foi pro Rio foi de trem, levou 8 horas, a gente ficava em qualquer buraco, dividia quarto. Agora não é bem assim. Evoluímos. Então, a gente fica... Porque rende, né? Claro. Você é um pouco fruto do teu trabalho, a gente fica nos melhores hotéis, viaja da melhor maneira possível, tem um conforto, até porque ninguém é mais moleque, né? E eu acho que a gente fez por merecer. Então, uma diferença brutal, só posso te dizer. E como é que foi a convivência de vocês 7 de novo, depois de tanto tempo? Foi ótima, cara, porque até também foi mais uma coisa surpreendente. Eu acho que rapidamente, a gente se reconectou. Eu acho que a gente teve... Quando você passa os anos mais decisivos da sua vida dividindo ali com um grupo de pessoas, tanta coisa importante, né? Criação, mas projeto de vida e tudo, enfrentando 1000 desafios, mil situações difíceis e tudo. Aquilo fica, né? Fica assim, fica uma sensação de cumplicidade, de elo forte. Então, acho que foi graças a Deus, fácil retomar isso. E nem sempre acontece pelo que a gente vê por aí, né? Não é uma verdade absoluta. Tem bandas que não se entendem, que não se... Mas no nosso caso não foi assim, não. E ao longo desse período, vocês devem ter tocado e se apresentado em lugares muito inusitados, eu imagino. Sim. Tem algum que tenha sido mais caótico, mais inusitado, mais extravagante? Olha, todo tipo de coisa a gente já passou. Eu não consigo classificar, assim, o lugar, sabe? Mas a situação, assim, você tocar... A gente fazia aqueles shows de playback na Baixada Fluminense para poder participar do programa do Chacrinha, numa época que a gente andava de Kombi para fazer 2 shows à noite de playback naquelas casas de funk que já existia. A gente tocou aqui nesses clubes de São Paulo, antes de gravar disco, em cima de mesa de bar, em casa de chá, em casa gay, em tudo que é tipo de ambiente. Isso sim você lembra, porque... as situações, a dificuldade de tocar em lugares assim que não tem preparo, não tem som, não tem nada, é muito louco. E a gente fazia porque tinha uma vontade incrível, um amor incrível pelo que a gente estava criando, né? Mas a gente já passou por tudo que você possa imaginar. Um desses shows aí que a gente fez desses shows de funk, porque o funk agora todo mundo conhece, mas naquela época, anos 80, era só aquela região ali do Rio de Janeiro, que era muito forte já. E eu lembro da gente tocando naqueles palcos, uma vez eu estava pulando, furou o palco e eu caí, me machuquei inteiro. Mentira. Na ferragem.
Outra vez a gente foi tocar, uma Kombi se perdeu e a gente chegou com uma turma e outra turma, éramos 8, então resolveram disfarçar, só que tinha uma turma que não tinha nenhum cantor. E aí acho que o Charles começou a dublar o Paulo, mas as pessoas perceberam, começou a rolar um tumulto. A gente tinha um empresário na época que chamava Billy Bond, que tinha sido do Joelho de Porco, não sei se vocês conhecem, e ele pegou um saco de dinheiro que ele tinha ganhado com notas pequenas e começou a jogar para o público para eles poderem sair do palco sem, enfim, coisas distrair, coisas estranhas. Essas foram 2 que eu lembrei agora, mas tem muitas, né? E de tantos lugares variados que vocês já tocaram, a gente se remete um pouco à cultura dos países diferentes, né? O pessoal diz que a gente conhece a cultura de um lugar pelo público do rock. É verdade isso? Assim, vocês sentem quando vocês viajam pelo Brasil, pelo mundo, que a cultura você mede pelo público do rock? Não sei, a gente acho que mede a cultura tem vários parâmetros, né? Eu acho que um pouco você tem que, a gente sempre fez isso, tentar não fazer daquela só hotel, palco e aeroporto, né? A gente sempre, quando era mais jovem, muito mais, a gente ia almoçar, fazia questão de experimentar coisas diferentes, fazia os passeios turísticos pelo Brasil mesmo, ia pra gente tocar em Natal, alugava um bug, ia dar uma volta nas dunas, e a gente tinha energia para isso. Então a gente sempre fez isso, e eu acho importante fazer, porque essa vida de aeroporto, palco e quarto de hotel, tudo vira a mesma coisa, né? E até para a cabeça, assim, é ruim, porque aquilo vira uma rotina que pode ficar meio massacrante, assim. Então, isso de viajar de verdade, né? Conhecer as coisas, conhecer a culinária, conhecer um pouco da cultura e ver outra pessoa tocar, eu acho muito importante para manter a sanidade. Então, para manter a sanidade e para você, assim, também tem a ver com formação de repertório, assim, como artista, sabe? Porque quando você vai para um país, para uma cidade e faz isso, e se permite mergulhar um pouco naquela cultura, na gastronomia, você passa a entender um pouco mais aquele povo, né? E construir um repertório, inclusive musical, eventualmente, Sim. De repente, né, passeando, girando pelo mundo, absorver um pouco desses elementos. A viagem também funcionou assim para você ao longo da carreira, Com Sérgio? certeza. Eu posso te dar um exemplo. Tem um disco da gente que chama Oblesky Blond, tem uma música que se chama Miséria, e a gente fez com 2 cantadores ali, que eles faziam um número na praia de Boa Viagem, em Recife. E eles passavam ali, e era o Mauro Quitéria, ele era um cego, e a mulher dele era a guia. E eles cantavam em 2 vozes, assim, e ele tinha um vocabulário e uma temática muito louca. Ele dizia que ele falava todos os idiomas do mundo, porque ele tinha trabalhado no Porto, e que ele era o rei do rock. Então ele cantava, era o rei do rock, e ele contava essas histórias. A gente, quando ouviu aquilo, falou, meu, que coisa maluca, na praia. E aí a gente foi atrás dele, e a gente gravou com gravador cassete, esse repente dele. Quando a gente voltou para São Paulo, estava fazendo outro disco, a gente incluiu isso no disco, com a vinheta de abertura do disco. A gente fez um samples e colocou no meio da música. Quando a gente fez a turnê, eles abriam o nosso show. Então tá aí a resposta. Eu acho que isso, às vezes você é pego de surpresa, você tem que estar aberto, né? Por coisas que te encantam, assim. E acho que a viagem, conhecer outra cultura, faz parte disso, né? Você é muito ligado à literatura e artes visuais, né? Tem algum lugar no Brasil ou no mundo que você viaja para se inspirar? Que você fala, esse lugar eu gosto de ir porque ali eu me inspiro, ali eu relaxo, ali eu tenho ideias, ali eu crio ou não? Não tem isso? Não especialmente, mas assim, você sabe que da última vez que eu fui para Salvador, eu visitei aquele centro histórico, assim, e que fiquei muito pirado com aquilo. Até recentemente aquele mosteiro lá dos franciscanos, né? Acho que caiu, ruiu e tal, que ele era todo... Aquela igreja é incrível, assim, né? É um dos lugares mais bonitos que eu já fui na vida, mesmo pensar nessas catedrais maravilhosas que tem na Europa, né? Na Espanha. Esse lugar é incrível. Então, desse lugar eu me lembro como um lugar, assim, que eu, sempre que vou, eu procuro passar por lá, porque é muito, muito bonito, muito icônico. Falando nisso, lugares para voltar. Você tem algum carinho especial por alguns lugares para onde você sempre deseja voltar? Ou que para você é importante para se reconectar com alguma coisa? Tem esse lugar? Hoje em dia eu tenho Barcelona, porque meu filho está morando lá. Está fazendo curso de cinema, então eu já fui 2, 3 vezes.
Provavelmente vou voltar. Agora a gente está pensando em fazer um encontro, não lá, porque a gente já foi bastante. Variar Mas um pouco. e fora que é uma cidade incrível, né? É uma cidade incrível nesse sentido que você está falando. Cada esquina é uma loucura em termos de riqueza, né? Qualquer coisa histórica, tem muito talento ali, uma criatividade desses artistas todos catalães, né? É uma coisa maravilhosa. Eu adoro ir para lá. E tenho ido bastante. Ele se adaptou bem? Tá gostando? Não Tá tem como não gostando de gostar. fazer escola de cinema, não tem como não gostar. Não é? Isso, né? É uma coisa que ali tem 1000 oportunidades, 1000 coisas bacanas. Ele se inscreveu agora, ele vai fazer já que a gente está falando de viagem, ele vai fazer uma espécie de workshop que se chama Cinema da Mare, que é uma coisa patrocinada pelo governo italiano, que eles pegam cidades pequenas e eles fazem assim, durante um mês, cada grupo de pessoas que vai lá tem que produzir um documentário, um filme pequeno sobre aquela cidade pequena. E no fim eles exibem esses filmes em praça pública. É uma coisa muito bem bolada, porque eles incentivam o turismo, revitalizam essas cidades pequenas, educam pessoas que estão iniciando na profissão, chamam grandes diretores para ajudar, e tem a ver com isso que a gente está falando, viagem, conhecer lugares, valorizar a cultura local, né? Então, é incrível, eu acho isso o máximo, né? Viajar educa, né? A gente aprende muito viajando. Bastante.